Laser M1 laboratório no leste da China está agora imprimindo imagens coloridas diretamente em metal nu, 10 centímetros quadrados por segundo, sem que uma única gota de tinta toque a superfície, sem cartucho, sem bico, sem pigmento algum. Apenas um feixe de luz e uma folha de metal que sai do outro lado parecendo uma fotografia impressa. Se isso parece impossível, é porque, nos últimos 50 anos, todas as impressoras coloridas do mundo funcionaram exatamente da mesma maneira, aplicando minúsculas gotas de corante químico em uma página e torcendo para que não desbotem, entupam ou sequem no pior momento possível. Esta máquina ignora completamente tudo isso. Por trás disso está uma equipe da Universidade Westlake em Hangzhou, e eles não são os únicos correndo em direção à mesma linha de chegada. No início deste ano, um grupo completamente separado da Universidade de Kobe, no Japão, resolveu uma versão relacionada do mesmo problema usando um truque totalmente diferente: revestir esferas microscópicas de silício com tanta precisão que elas finalmente pudessem ser pulverizadas através de um bico de jato de tinta normal. Duas equipes em lados opostos da mesma região, buscando dois métodos diferentes para um objetivo comum: acabar de vez com o cartucho de tinta. Hoje, vamos analisar como um feixe de luz pode pintar em cores vibrantes sem um único pigmento em todo o processo, porque a indústria de impressoras passou décadas contando silenciosamente com o fato de que você nunca descobriria que isso era possível, e o que acontece com um negócio que vale bem mais de 100 bilhões de dólares por ano, se qualquer um desses métodos realmente sair do laboratório. Para entender por que isso importa, você precisa voltar a 1977. A um engenheiro da Canon chamado Ichiro Endo, trabalhando até tarde da noite em um laboratório nos arredores de Tóquio. Como a história costuma ser contada, Endo acidentalmente encostou um ferro de solda quente em uma seringa cheia de tinta. O calor repentino fez com que uma minúscula bolha de ar se formasse dentro do fluido, e essa bolha se expandiu rápido o suficiente para lançar uma única gota através da agulha. Foi um acidente, mas Endo reconheceu instantaneamente o que estava vendo: uma maneira de disparar tinta líquida sobre uma superfície com precisão total e repetível, usando apenas uma rajada de calor. Esse acidente se tornou o jato de bolhas, e o jato de bolhas se tornou a base de toda a moderna indústria de impressão a jato de tinta. A Canon construiu um negócio em torno disso. A Hewlett-Packard desenvolveu sua própria versão concorrente na mesma década. Os fabricantes de impressoras perceberam algo que definiria o setor pelos próximos 50 anos. Vender a impressora em si a um preço baixo, às vezes quase com prejuízo, e lucrar de verdade com a venda da tinta necessária para mantê-la funcionando ininterruptamente durante toda a vida útil da máquina. Grama por grama, alguns cartuchos de tinta para impressoras jato de tinta chegaram a ser vendidos a preços superiores aos de champanhe vintage. As empresas fabricantes de impressoras criaram divisões inteiras de engenharia focadas em bloquear cartuchos para regiões específicas e chips de autenticação específicos que discretamente se recusam a funcionar com qualquer coisa além dos refis superfaturados do próprio fabricante. Mas eis a parte que ninguém menciona no slide de marketing, quando vendem uma impressora novinha em folha por menos do que o custo da tinta que vem dentro dela. A química por trás disso nunca foi realmente desvendada, apenas foi bem apresentada. A tinta à base de pigmentos desbota sob a luz solar direta ao longo de meses e anos. A tinta à base de corantes, que produz cores mais vivas, desbota ainda mais rápido, às vezes visivelmente em poucas semanas perto de uma janela. Os bicos entopem se a impressora ficar sem uso por muito tempo, e a solução padrão é simplesmente comprar um cartucho de reposição
antes que o antigo esteja perto de ficar vazio. Cada cor que você já imprimiu existe porque um ponto microscópico de corante absorve certos comprimentos de onda da luz e deixa o restante refletir de volta para o seu olho. E esse corante começa a se decompor quimicamente no momento em que sai do bico da impressora. Imagine tentar manter uma fotografia com cores vibrantes por 20 anos, repintando silenciosamente partes dela com aquarela a cada poucos meses e cobrando preços exorbitantes do proprietário a cada vez. Esse é, essencialmente, o acordo que todos os proprietários de impressoras no planeta aceitaram silenciosamente por meio século. Portanto, a verdadeira questão que pesquisadores em 2 continentes passaram anos tentando desvendar nunca foi realmente como podemos criar uma tinta melhor. A questão era mais ampla. Você realmente precisa de tinta? Acontece que a natureza respondeu a essa pergunta muito antes de qualquer laboratório. Uma pena de pavão não contém nenhum pigmento azul em sua estrutura. O mesmo ocorre com a asa de uma borboleta, a carapaça de um besouro ou a pele brilhante e imutável de certos peixes de águas profundas. Sua cor provém inteiramente da física, não da química. Estruturas microscópicas na superfície, menores que o comprimento de onda da luz visível, que curvam e interferem na luz incidente com tanta precisão que apenas certos comprimentos de onda são refletidos de volta para o olho, enquanto os demais são cancelados. Altere o tamanho dessa estrutura em apenas alguns nanômetros e a cor muda completamente, sem que nada seja adicionado, removido ou alterado quimicamente no material. Esse efeito é chamado de cor estrutural. E assim que os pesquisadores o compreenderam, uma pergunta óbvia surgiu quase imediatamente. Se uma borboleta consegue fazer isso acidentalmente ao longo de milhões de anos de evolução, será que uma máquina poderia ser construída para fazer isso deliberadamente, sob comando, em cores vibrantes e com rapidez suficiente para fazer diferença? 2 equipes distintas em lados opostos da Ásia acabaram de provar que sim. Inscreva-se agora mesmo para ver como eles conseguiram fazer isso. A Core Structural TEM, sido estudada tecnicamente há décadas, mas reproduzi-la com cores totalmente controláveis e em velocidade significativa é um problema de engenharia completamente diferente. E é exatamente aí que entra o laser da equipe da Universidade de Westlake. Imagine uma bolha de sabão flutuando sob a luz do sol da tarde. Ela também não contém pigmento, e ainda assim é possível ver arco-íris rodopiando e mudando de cor ao longo de sua superfície, porque a película da bolha tem apenas algumas centenas de nanômetros de espessura, e a luz refletida na superfície frontal interfere na luz refletida na superfície posterior exatamente no mesmo instante. Dependendo da espessura precisa da película em qualquer ponto, certas cores se cancelam por meio de interferência destrutiva, enquanto outras se reforçam e se intensificam por meio de interferência construtiva. Uma área ligeiramente mais espessa da película produz um redemoinho azul. Uma área ligeiramente mais fina produz uma faixa dourada. A cor nunca foi pintada na bolha. Ela está incorporada diretamente na geometria da própria superfície. A principal descoberta da equipe chinesa foi entender como controlar essa geometria deliberadamente com um laser, em vez de deixá-la ao acaso, como acontece com uma bolha de sabão à deriva. Eles começam com uma chapa de metal comum, revestida com 2 camadas ultra finas empilhadas uma sobre a outra. Uma camada de nitreto de alumínio e titânio fica diretamente acima de uma camada de nitreto de titânio. Cada uma delas tem apenas alguns nanômetros de espessura, muito finas para serem vistas ou sentidas com os dedos. Quando um pulso de laser ultra rápido atinge um ponto específico na superfície, ele não corta, queima ou grava o metal da mesma forma que um marcador a laser industrial padrão. Em vez disso,
o pulso desencadeia a formação de uma camada de óxido extremamente fina e precisa exatamente naquele ponto. E a espessura dessa camada de óxido recém-formada determina exatamente qual comprimento de onda de cor é refletido de volta para o seu olho, seguindo a mesma física que a espessura de uma película de sabão determina seu arco-íris. Desloque o laser uma fração de milímetro, ajuste a duração do pulso em uma fração de segundo, e você obterá uma cor completamente diferente e precisamente controlável, com o mesmo metal durável e não tóxico, permanecendo sob toda a superfície o tempo todo. Os pesquisadores que trabalham nessa técnica começaram a se referir a ela como uma tinta inorgânica, o que é uma expressão estranha, se você pensar bem, porque não há tinta envolvida em nenhum momento do processo. Apenas luz focalizada, reescrevendo silenciosamente a superfície física de um pedaço de metal, um ponto microscópico de cada vez. 10 centímetros quadrados por segundo. Essa é a velocidade de escrita atual do sistema, e parece modesta no papel, até você se lembrar que isso acontece com uma resolução tão fina que permite reproduzir uma fotografia verdadeiramente detalhada, um ponto gravado a laser por vez, em um material que, fundamentalmente, não desbota como a tinta, simplesmente porque não há tinta na superfície para desbotar. Enquanto isso, do outro lado da região, a Universidade de Kobe trilhou um caminho completamente diferente para o mesmo objetivo. Em vez de escrever cores ponto a ponto com um laser, eles projetaram nanoesferas de silício, minúsculas bolas de cristal com diâmetro entre 100 e 200 nanômetros, e revestiram cada uma delas com uma camada ultrafina de sílica, especificamente desenvolvida para que a luz não se dispersasse incorretamente na interface entre a esfera e o ambiente ao seu redor. Ao se obter o tamanho exato da esfera, com precisão nanométrica, ela reflete uma cor específica e previsível, seguindo os mesmos princípios físicos de uma pena de pavão. Se o revestimento estiver correto, é possível suspender bilhões dessas esferas microscópicas em um líquido comum e passar toda a mistura diretamente por um bico de impressora jato de tinta padrão. O mesmo tipo de bico que a descoberta acidental de Ichiro Endo tornou possível 50 anos antes. Sem corantes na mistura, sem pigmentos, apenas a física aplicada a uma superfície, como se fazia com a tinta antigamente. O que realmente diferencia isso de todas as tentativas anteriores de cor estrutural é a durabilidade em situações reais, e não apenas em uma câmara de laboratório selada. Um pigmento desbota porque a própria luz vai lentamente desfazendo a molécula do corante, um fóton de cada vez, até que a cor simplesmente pare de refletir como antes. Uma cor estrutural não tem moléculas para serem desfeitas. A nanoestrutura que cria a cor é incorporada diretamente à forma física da superfície. Portanto, contanto que você não lixe a superfície até ficar plana com lixa ou a derreta, a cor subjacente permanece tão vibrante no primeiro dia quanto anos depois. Essa propriedade singular é o motivo pelo qual os pesquisadores continuam voltando-se primeiro para aplicações permanentes, como recursos de segurança, rotulagem industrial e moeda, em vez da foto da família na sua geladeira. Então, isso significa que sua impressora doméstica está prestes a começar a disparar lasers ou esferas de silício em vez de cartuchos de tinta comuns? Ainda não. E é sobre isso que vale a pena sermos totalmente honestos antes de prosseguirmos. O método a laser chinês funciona bem em metal e superfícies refletoras igualmente duras, mas não em papel de impressora comum, o que o torna excelente para aplicações duráveis e permanentes e completamente impraticável para a tarefa de casa de hoje à noite. A gama de cores alcançável também é visivelmente mais estreita do que a tinta tradicional à base de corantes consegue produzir,
particularmente em certos tons saturados de vermelho, simplesmente porque se trabalha dentro dos limites rígidos da interferência da luz, em vez de misturar livremente pigmentos químicos. O próprio equipamento é de precisão. Um sistema a laser ultra rápido, do tipo que custa o preço de uma casa pequena, não é algo que caiba em uma impressora doméstica de $200 tão cedo. A abordagem da Universidade de Kobe é consideravelmente mais amigável a materiais do dia a dia, funcionando confortavelmente em filmes plásticos flexíveis e até mesmo em superfícies metálicas curvas. Mas sua resolução atual fica entre 125 e 250 pontos por polegada, enquanto uma impressora jato de tinta comum, vendida hoje em dia, consegue ultrapassar facilmente os 4.000 pontos por polegada sem muito esforço. Nenhuma das equipes de pesquisa afirma que seu protótipo de laboratório atual esteja perto de substituir a impressora que você tem no seu escritório em casa. O que elas realmente afirmam é algo mais específico e honestamente muito mais interessante do que a principal barreira física que separa o teoricamente possível do praticamente impossível para a impressão em cores plenas. A impressão estrutural foi finalmente solucionada de forma independente em 2 continentes distintos, utilizando 2 métodos completamente diferentes em um curto período de tempo. Vale a pena esclarecer um mito, pois as manchetes de ambos os jornais enfatizaram o fim da impressão e a ideia de que a impressão emoldurada pula uma etapa. A impressão estrutural colorida não é uma substituição direta que se instala em uma impressora existente. Ela se aproxima de uma categoria de fabricação totalmente nova, adjacente à impressão a jato de tinta e a laser, e não superior a elas. O método de impressão em metal e a laser, em particular, é atualmente mais adequado para marcação industrial e combate à falsificação do que para uso em um escritório doméstico. Essa distinção é importante porque representa a diferença entre uma tecnologia que silenciosamente transformará alguns setores especializados nos próximos anos e uma que aparecerá em uma grande loja de departamentos ao lado do papel para impressora. No momento, estamos firmemente no primeiro caso, mesmo que a trajetória de longo prazo aponte claramente para o segundo. Ao ampliarmos a perspectiva, as consequências vão muito além de quem acabará imprimindo seus cartões de aniversário daqui a 10 anos. Uma indústria global de impressoras, que movimenta mais de $100 bilhões por ano, foi construída silenciosamente com base na premissa simples de que a tinta sempre acaba eventualmente. Cada chip de cartucho com trava de região, cada restrição artificial de contagem de impressões, cada aviso de nível crítico de tinta que aparece quando o cartucho ainda está pela metade, existe porque o modelo de negócio subjacente depende inteiramente de compras repetidas, e não da durabilidade física da impressora em si. A cor estrutural elimina essa dependência completamente desde a base. Uma superfície colorida por meio da geometria, em vez da química, não desbota sob a luz solar como a tinta comum, não seca dentro de um bico entupido e nunca precisa ser reabastecida, porque não há nada em seu interior que possa acabar. Isso é obviamente atraente para quem está cansado de pagar mais por litro de tinta de impressora do que pagaria por uma boa garrafa de vinho. Mas as implicações são ainda mais profundas para setores inteiros que se preocupam muito mais com a permanência do que com a conveniência diária. Moedas e passaportes já utilizam truques de cores estruturais especificamente para combater a falsificação. Porque uma cor incorporada diretamente na geometria física é dramaticamente mais difícil de falsificar de forma convincente do que uma cor simplesmente misturada a partir de corantes comuns. Empresas de embalagens estão acompanhando de perto essa pesquisa, visto que um revestimento atóxico e resistente ao desbotamento
poderia eventualmente substituir os pigmentos que atualmente acabam como microplásticos e resíduos químicos em aterros sanitários e cursos d'água ao redor do mundo. Até mesmo a indústria de displays está de olho nesse mercado, já que uma superfície que reflete cores específicas usando apenas a luz ambiente do local é, essencialmente, a mesma ideia subjacente às telas de papel eletrônico reflexivas de baixo consumo de energia atuais. Os fabricantes têxteis também estão de olho, já que o tingimento de tecidos com metais pesados e produtos químicos sintéticos é uma das etapas mais poluentes na produção moderna de roupas. E uma fibra tecida que obtém sua cor da geometria em vez da química contornaria esse problema quase que completamente. E a China e o Japão estão longe de ser os únicos laboratórios em busca dessa inovação. Nos últimos anos, grupos de pesquisa nos Estados Unidos e na Rússia publicaram suas próprias versões de cores estruturais impressas a laser, alguns elevando ainda mais a resolução alcançável por meio de combinações ligeiramente diferentes de nanoestruturas metálicas. Isso demonstra que não se trata de um projeto secreto de uma única empresa. É uma corrida internacional genuína e ativa, com diversos governos, universidades e laboratórios privados tratando a cor sem pigmentos, baseada em princípios físicos como uma tecnologia que realmente vale a pena dominar. Isso levanta, discretamente, a questão que ninguém na indústria de impressoras parece particularmente disposto a responder abertamente. Se existe uma tecnologia que nunca precisa ser recarregada, nunca desbota significativamente e nunca obriga o cliente a comprar repetidamente os cartuchos superfaturados de uma marca específica, será que uma indústria cujo modelo de lucro depende justamente do oposto dessas três características realmente deseja vê-la prosperar em breve? Ou será que a cor estrutural acabará como muitas outras descobertas promissoras de laboratório, tecnicamente solucionada anos ou até décadas antes que alguém com poder de mercado para vendê-la decida que ela se tornou conveniente o suficiente para o resto de nós? Essa tensão entre o que agora é fisicamente possível em um laboratório e o que continua sendo comercialmente conveniente para o pequeno grupo de empresas que atualmente vendem tinta a preços exorbitantes é, na verdade, toda a história por trás disso. Duas equipes de pesquisa em lados opostos da Ásia, trabalhando de forma independente e sem coordenação, provaram com poucos meses de diferença que cores vibrantes e duradouras não exigem uma única gota de química. O que acontecerá daqui para frente depende muito menos da física, que claramente já foi solucionada, e muito mais de se uma indústria que construiu silenciosamente todo o seu modelo de negócios com base na premissa de que a tinta eventualmente acabará, está realmente com pressa de tornar esse modelo obsoleto. Se você quer conferir a próxima análise aprofundada sobre descobertas inovadoras como esta antes de quase todo mundo, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder o vídeo assim que for lançado. Eis a questão que vale a pena refletir um pouco depois que este vídeo terminar. Quando a tecnologia subjacente para eliminar a tinta de impressora para sempre já existe, comprovada discretamente em 2 laboratórios distintos, em 2 continentes diferentes, será a demanda do consumidor que decidirá quando o resto de nós finalmente poderá usá-la, ou serão as poucas empresas que ainda lucram enormemente com o cartucho que está na sua impressora neste exato momento? Voltaremos em breve com outra história sobre o que a China e seus vizinhos estão construindo em segredo.